13 de março de 1964. João Goulart participa do comício organizado pelo Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT, em frente à Estação Ferroviária Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Jango faz um discurso acalorado sobre as reformas de base e democracia no país. O comício juntou mais de 150 mil pessoas. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. 19 de março. Em respostas ao comício do CGT, setores conservadores e religiosos da população marcharam da Praça da República até a Catedral da Sé, no que ficou conhecido como Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Entre cartazes e placas, lia-se coisas como verde e amarelo, sem foice e sem martelo, reforma com Deus e pela pátria, democracia tudo, comunismo nada. A marcha juntou mais de 500 mil pessoas, o maior ato nos últimos 3 anos contra o governo e mais que o dobro dos apoiadores de Jango. 30 de março. João Goulart faz um discurso no Automóvel Clube, no Rio de Janeiro, em comemoração ao 40º aniversário da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado. A participação do presidente em um evento de baixo escalão não foi visto com bons olhos pelo alto comando do Exército, que entendeu como uma subversão do poder. Jango não sabia, mas aquele seria seu último discurso como presidente. 31 de março. Olímpio Mourão Filho, general e chefe do 4º Exército, escreve em seu caderno: "Morro pobre, mas até a última hora posso andar de cabeça erguida. Viva o Brasil!" Logo depois assinou o levante militar, dando início ao movimento que derrubou Jango no dia seguinte. O grupo de Mourão, apoiado pelo governador de Minas, marchou de Juiz de Fora rumo ao Rio de Janeiro. 1º de abril. Aos poucos, governadores e chefes do exército começam a aderir ao golpe. Peças importantes como o general Amaury Cruel de São Paulo e o ministro da Guerra Jair Dantas Ribeiro ligam para Jango, exigindo que ele mudasse de lado. Jango se recusa. Aos poucos, os militares tomaram o poder no Rio de Janeiro, como o Forte de Copacabana, onde João Goulart estava desde o dia anterior. Por volta do meio-dia, Jango viaja até Brasília, depois Porto Alegre e, por fim, ao Uruguai. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. De modo que aqueles que não amam a revolução ou a situação que foi imposta, pelo menos devem temê-la. Em 2025, completam 61 anos do golpe militar que levou o Brasil a uma ditadura de 21 anos. Entre tantos motivos, alguns ultrapassam os do entendimento comum e levam a gente a pensar nas influências externas que tornaram o Brasil uma panela de pressão na década de 1960.
Eu sou Jelen Borges. E eu sou Túlio Daniel. Nós somos jornalistas da Diretoria de Comunicação Social da UFO e no episódio de hoje vamos falar sobre o golpe de 1964 e seus desdobramentos ao longo de 61 anos. Para falar sobre esse assunto, nosso estreante de bancada, Felipe Domingos, estagiário de jornalismo aqui da DIRCO, conversa com o professor e pesquisador Alexandre Avelar. Ele é doutor em História e professor da Universidade Federal de Uberlândia. Seja mais que bem-vindo ao Ciência ao Pé do Ouvido, Felipe. A gente sabe que esse não é um tema fácil de falar, né? Eu e a Jelen, como editores, a gente ouviu o episódio antes e, assim, você dominou a entrevista, estava muito à vontade com o assunto e com o pesquisador, então conta pra gente como é que foi produzir esse episódio. Primeiramente, obrigado, Túlio, obrigado, Jelen. Olha, assim como foi muito interessante, foi muito desafiador também, né? A gente sabe que quando vai chegando perto dessa data do dia 31 de março, começam alguns movimentos estranhos por alguns setores da população. Mas, particularmente, é um assunto que me interessa muito. E pesquisando para fazer a entrevista, todo o conteúdo que a gente produziu, tanto pro Comunica quanto pro nosso próprio episódio, acabei descobrindo muita coisa também. E claro, o professor Alexandre Avelar é uma pessoa que pesquisa muito sobre isso, movimento de direita, da atualidade, então tudo acabou casando bastante. Bom, Felipe, deu para perceber mesmo, né, que é um assunto do seu interesse, que você estava, assim como o Túlio disse, também muito seguro, né, no seu debate. Não foi só uma entrevista, nossos ouvintes vão poder acompanhar como foi até um debate entre vocês dois, muito interessante e com muita profundidade. E acho que é um tema que deveria ser de interesse de toda a população, até pra gente entender o que realmente foi a ditadura e evitar que ocasiões como essas voltem a acontecer. Sim, até ouvindo a narração que a gente trouxe no começo do episódio, a gente vê algumas coisas que são bem parecidas com situações que a gente vê nos dias atuais, né? Então, cartazes escrito Deus e Pátria, a galera se apropriando das cores nacionais, o verde, o amarelo, uma coisa que aconteceu anos e anos atrás e que tem se repetido, né? E Felipe, o que você destacaria da entrevista? Olha, vendo num panorama geral agora, depois, né, eu acho bem interessante ver como foi além de um processo, né, como aconteceu muita coisa antes do dia 31 de março, como a gente trouxe até a narração que você falou. E também um outro ponto muito interessante que a gente discute no episódio é como a opinião pública também foi moldada a incentivar em partes o golpe de 1964, principalmente através de discursos, documentários da época, então assim, não foi nada por acaso. Eu acho que a gente nem cita isso na nossa conversa, mas o Brasil já vinha de uma política de boa vizinhança na alternância de presidentes entre Minas e São Paulo, na política do café com leite, uma ditadura na década de 30 e 40 com Getúlio Vargas, o próprio suicídio de Vargas na década de 50 e a renúncia do Jânio Quadros na presidência. Então a política do Brasil vivia uma tensão há anos já, né? E no meio de tudo isso ainda houve a transferência da capital para Brasília em 1960. E eu gostaria de lembrar também, até quando estávamos pensando nessa pauta de abordar o golpe de 64 no Ciência ao Pé do Ouvido, de que a gente fez no ano passado um texto para o portal Comunica UFO, e ele teve um índice bom de acessos na época, que estava na página principal, mas depois, meses depois, a gente acompanha os acessos ali pelo Google Analytics e houve um pico de acessos em novembro. Esse texto, inclusive, está disponível, a gente pode deixar o link na descrição também, mas é só vocês buscarem 60 anos do golpe militar de 1964, uma reflexão necessária sobre democracia e direitos. Esse texto foi produzido pelo Alan Alves e pelo Caio Alves em março do ano passado. E depois, em novembro, ele teve esse pico que a gente até atribui ao lançamento do filme Ainda Estou Aqui, a novas evidências também, novas notícias que foram divulgadas sobre um novo possível golpe que tentaram dar no Brasil. Então, bem nessa época, muitas pessoas voltaram ao nosso texto, mesmo ele não estando mais na página principal, e a gente acredita que seja porque nos mecanismos de busca, como o Google, as pessoas foram pesquisar sobre o golpe de 64, e o portal da universidade é uma fonte confiável de informações, então até a gente deixa como indicação também para as pessoas lerem esse texto e saberem um pouco mais. Eu acho que é isso mesmo, e a gente viu isso também com o filme, né, que você acabou de citar, o Ainda Estou Aqui, que aconteceu recentemente, e que, aliás, nosso último episódio do Ciência ao Pé do Ouvido abordou ele no Oscar e a vitória de melhor filme internacional. Então é um assunto que gera muito interesse e, claro, tem sempre que ser revisitado, né? Isso, então a gente deixa o convite para ouvirem um episódio sobre o cinema nacional, lerem a matéria no Portal Comunica. E, inclusive, se forem também numa parte que tem no nosso site de Memória UFO, tem um jornal da UFO, da época que era impresso ainda, que a gente fez algumas décadas atrás, falando também sobre o golpe de 64. Importante a gente relembrar para nunca mais acontecer. É isso aí, então vamos ver a entrevista do Felipe com o pesquisador.
Bom, antes de tudo, gostaria de agradecer e apresentar também o professor Dr. Alexandre Avelar. Bom dia, professor, tudo bem com o senhor? Bom dia, Felipe. Obrigado pelo convite. Professor, antes da gente falar do golpe em si, eu queria tocar no assunto que a gente sabe que, em outras conversas que a gente já teve, o golpe, a ditadura em si, foi uma conjuntura de muitas coisas antes do dia 31 de março, do dia 1º de abril, né? Quais foram os eventos, acontecimentos que acabaram levando até o golpe de 64? Bom, Felipe, acho que essa pergunta é bastante oportuna porque ela nos dá a oportunidade de tentar situar historicamente o episódio golpe de 64. Golpe em si é um episódio histórico, mas que não se explica por si mesmo. Há uma conjunção de fatores que levam àquele processo golpista que termina na deposição do João Goulart e com o poder sendo controlado pelos militares. São 2 momentos, né? O primeiro do golpe, depois que a gente tem 21 anos de ditadura. Exatamente, né? Mas a gente precisa entender a conjuntura que leva ao golpe, né? E aí eu acho que tem alguns elementos importantes que precisam ser destacados. O primeiro deles, assim, eu diria que é um elemento um pouco mais de longa duração. Tentando ser um pouco mais claro, desde os anos 30, o Brasil ingressou numa nova etapa do seu modelo de desenvolvimento capitalista, centrado na industrialização. A gente sabe bem que o Brasil era um país eminentemente agrário até 1930, e por uma série de fatores internos e externos, né? No plano externo a crise de 29, no plano interno a derrota da oligarquia paulista, levam a um reordenamento do modelo econômico em direção à industrialização. Principalmente no governo Getúlio Vargas. Isso, né? O Vargas impulsiona esse processo que se amplia, mas ali, no início da década de 60, começava a ficar bastante claro que, embora o Brasil tivesse conhecendo até aquele momento índices de crescimento econômico bastante expressivos, o Brasil havia se tornado um país urbano industrial, isso num curto tempo, 3 décadas. A constatação para muitos setores da sociedade brasileira é que havia um limite deste modelo. E esse limite se dava, sobretudo, pela percepção de que esse modelo concentrava a renda. Um modelo concentrador, você tem expressivos índices de crescimento econômico com índices de distribuição de renda absolutamente degradantes. Então, para muitos setores da sociedade brasileira, e os setores mais progressistas, mais à esquerda, o que não quer dizer comunistas, embora o Partido Comunista também integrasse essa perspectiva, apenas reformas de base na sociedade brasileira poderiam promover uma distribuição justa e equilibrar o modelo econômico. Ou seja, fazer com que esse modelo econômico continuasse com distribuição de renda. Bom, não é à toa que o mote da campanha pelas reformas de base é uma consequência do limite colocado por esse modelo. Então, para certos setores da sociedade brasileira, o que estava em jogo ali nos anos 60 era a continuidade de um modelo concentrador de renda, ou então uma reorientação desse modelo com vistas a uma política mais efetiva de distribuição. Mas esse pensamento, ele vinha mais, digamos, da sociedade em si, da sociedade civil, ou era uma coisa mais centrada, talvez, no comércio? Na realidade, Felipe, ele era uma demanda das camadas populares, das camadas trabalhadoras, né, dos setores mais progressistas da sociedade. Bom, mas aí você tem um conflito de classe, óbvio, porque para os setores economicamente dominantes, aquele modelo concentrador de renda era o melhor dos mundos. Você faz a economia progredir, você faz a economia crescer, concentrando renda. A nossa história mostra que esse modelo concentrador de renda é perfeitamente realizável, né? O Brasil hoje, o Brasil pode se situar tranquilamente entre as 15 maiores economias do mundo, mas com uma distribuição de renda degradante ainda. Então, esse é um elemento, digamos, mais estrutural do próprio funcionamento da economia brasileira. Ali havia se chegado a um impasse. Ou esse modelo persiste distribuindo renda, através das reformas de base, a reforma agrária e bancária, sobretudo, a reforma agrária para poder resolver o problema urbano, ou apresentar soluções para o problema urbano, né? Evitar o êxodo rural, ou uma reforma bancária que barateasse o crédito, enfim, uma reforma universitária também era discutida naquele momento.
ou esse modelo persiste sendo um modelo concentrador de renda. Havia um conflito de classe ali delineado. Então, não é à toa que o golpe de 64 freia essas aspirações progressistas para a distribuição mais justa da renda. Os setores que reivindicavam essa melhor distribuição compunham as centrais sindicais que sustentavam politicamente o governo João Goulart. Então havia um conflito de classes ali mesmo. Isso é, digamos, uma explicação um pouco mais estrutural. Agora, havia uma conjuntura de mais curto prazo que era explicada, sobretudo, pela Guerra Fria. No contexto da Guerra Fria, os blocos ideológicos, Estados Unidos e União Soviética, que fizeram uma partilha político-ideológica do mundo, e na América Latina isso se tornou uma questão bastante sensível, especialmente a partir de 1959, com a Revolução Cubana. Então, o temor de que o comunismo pudesse se alastrar pelo continente latino-americano se tornou real. Embora você possa dizer que o comunismo nunca esteve, de fato, na ordem do dia dos grupos, mesmo à esquerda brasileira, isso é uma evidência. Mas havia uma paranoia, uma difusão de notícias falsas de que o país caminhava para o comunismo, que o João Goulart tinha relações com a China, que o João Goulart tinha relações com a União Soviética. Isso motiva os setores mais conservadores da sociedade brasileira a, junto com esse aspecto mais estrutural, a organizarem um golpe de Estado, a planejarem um golpe de Estado. É bom lembrar que esse golpe é planejado também por setores civis da sociedade, não apenas militares. Os militares tiveram apoio dos civis. Então essa conjuntura aliada também a uma série de momentos de crise do próprio governo João Goulart. O governo João Goulart, por exemplo, era visto pelos militares como um incentivador da desordem, porque ele participava da Assembleia dos Sargentos, que reivindicava melhores salários, melhores condições de trabalho. Os militares, especialmente os generais, entendiam isso como um incentivo à quebra de hierarquia. Então, uma conjunção de fatores, né? Os impasses do nosso modelo econômico, o contexto da Guerra Fria, um processo de crise econômica também no próprio governo João Goulart. O governo João Goulart fez um plano para tentar conter a inflação que não deu resultado. E o clamor, né, conservador na sociedade brasileira, que associava também João Goulart à corrupção, enfim, são discursos que, de certo modo, nós conhecemos desde longa data. Então, acho que são esses fatores que podem, em conjunto, explicar o episódio de 64 do golpe, né? Eu tentaria responder por aí. Esse pensamento anticomunista, né, foi uma coisa nacional e internacional também, de certa forma, né? Porque a gente tem documentos hoje. Aliás, para fazer esse episódio, eu assisti um documentário, O Dia que Durou 21 Anos, do Camilo Tavares, falando sobre a influência norte-americana nessa construção do que levou até o golpe, né, 64. Aí mostra muitos áudios, muitos documentos. Então, foi uma coisa que talvez tenha vindo de fora para dentro do Brasil e que tomou proporções que levaram a grandes consequências, né? Exato, né? Evidente que essa dimensão externa, esses fatores externos tiveram um peso muito importante. A gente está falando, como eu disse, de um contexto de Guerra Fria em que os Estados Unidos percebiam claramente que com a Revolução Cubana, que afinal de contas aconteceu ali nos limites geográficos praticamente, né, poderia levar a uma expansão da ideologia comunista para o resto do continente. O Brasil, que continua sendo a maior potência. Sim, né, o Brasil era um país visto, para a segurança dessa aliança com os Estados Unidos, era visto como um país-chave. Se o Brasil cair nas mãos dos comunistas, o resto do continente cai. Esse era uma percepção muito clara. Acho que até uma fala do próprio presidente Kennedy, que eu acho que ele fala isso. O Brasil era visto como uma área de reserva ideológica norte-americana. Isso começa, inclusive, a história ajuda a entender esses processos, né? Na realidade, esse é um processo que começa ainda no governo Vargas, por uma consequência da Segunda Guerra, porque afinal de contas o Brasil entra ao lado dos aliados, né, dos Estados Unidos, mas a influência cultural norte-americana ali no Brasil nos anos 30 ainda era bastante restrita. O Brasil tinha uma influência muito maior, europeia, francesa, né? E os Estados Unidos planejam mesmo, você tem documentos que mostram isso, planejam um alargamento da influência cultural norte-americana. Claro, num outro contexto, mas que se estende. Então, ali nos anos 60, a presença cultural e ideológica norte-americana já era muito forte.
E aliado a isso, você tem esse temor da expansão do comunismo, especialmente após a Revolução Cubana de 1959, e o que leva os Estados Unidos, inclusive, a apoiar efetivamente o golpe. E no Brasil a gente tem uma figura desse governo americano que era o Lincoln Gordon, né, embaixador norte-americano, que no Brasil a gente pode dizer que foi ele que organizou o golpe, de certa forma, assim. Ele foi uma figura bastante importante. Ele era o elo, digamos, entre os setores golpistas e o governo norte-americano. Conexão, né? Ele funcionava como esse elo de comunicação. Ele comunicou, por exemplo, ao governo norte-americano o início do movimento das tropas militares em direção ao Rio de Janeiro, etc. Mas a logística do apoio norte-americano era bem maior do que isso. Hoje nós sabemos que, inclusive, os Estados Unidos tinham uma esquadra naval pronta para se deslocar ao Brasil caso houvesse resistência. Que era também uma estratégia norte-americana no século passado, né? Não intervencionismo direto. Não necessariamente atacar um país, mas mostrar que eles estão aqui também para cumprir qualquer tipo de coisa. Se houvesse resistência, essa esquadra... Isso estava organizado, inclusive tinha um nome, era Operação Brother Sun. Isso hoje é fartamente documentado, embora, curiosamente, né, o Lincoln Gordon morreu negando isso, né? Me lembro de uma entrevista, acho que no Roda Viva, há bastante tempo atrás, mesmo com isso já de domínio público, trabalhos que traziam essa documentação, né, comprovando a existência dessa esquadra pronta para intervir militarmente, ele dizia que não era isso, etc. Mas esse apoio, esse elo entre os setores golpistas que, repito, eram também civis, setores do grande empresariado, financiavam ações golpistas e financiavam a desestabilização política do governo João Goulart. Houve uma campanha deliberada de desestabilização política. Esses setores tinham no Lincoln Gordon um canal de interlocução com o governo norte-americano. Ele fazia essa ponte, essa conexão, e isso mostra claramente que o governo norte-americano teve uma participação bastante efetiva no golpe. E de financiamento também, né? Em certo Financiamento, essas instituições. Tem vários trabalhos que documentam isso. Como que certas organizações da sociedade civil atuaram na desestabilização do governo João Goulart com apoio financeiro norte-americano, com apoio de setores da sociedade norte-americana, do próprio governo. Havia uma vinculação bastante extensa com setores religiosos também, isso está documentado. Quer dizer, essa conexão que na visão dos golpistas e do governo norte-americano visava salvar o Brasil do comunismo, essa retórica anticomunista decisiva ali, tinha, de novo, a figura do Lincoln Gordon é extremamente importante. Tinha na figura do Lincoln Gordon esse canal de interlocução que funcionava como esse elo entre os golpistas brasileiros e o governo norte-americano e setores conservadores da direita norte-americana. Sim. Talvez muito seja exagero, mas alguns institutos foram criados para mudar também essa perspectiva do Brasil, principalmente em relação ao comunismo, né? Separei dois, que era o IPS, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, né? O IBAD que foi muito financiado pelo governo americano até na compra de deputados. Eram setores da sociedade civil que se organizaram para realizar a campanha anticomunista e desestabilizar o governo João Goulart. Há um livro muito importante do cientista político René Armand Dreyfus, que se chama 1964, A Conquista do Estado, que é um livro dos anos 80, eu acho. Não me lembro exatamente quando ele foi. Mas é o melhor livro com documentação primária, fonte primária, atesta bem como esses institutos funcionavam, como eles recebiam esse financiamento, como eles se organizaram para produzir essa campanha de desestabilização do governo João Goulart. Eles foram setores importantíssimos nessa articulação golpista, veja, setores civis, iniciativas civis. Não dá para reputar o golpe exclusivamente aos militares. Eu me lembro que você pega depoimentos dos militares ali nos anos 2000, eles se sentiam muito vitimizados por uma certa memória que recai em 64 e na ditadura, como se eles fossem os únicos condutores, os únicos responsáveis pela ditadura, né? E eles tinham razão, certo? É preciso admitir.
que eles tinham razão, porque grande parte da sociedade civil que apoiou o golpe, apoiou a ditadura, praticamente desaparece depois, né? Quando a ditadura entra em crise, quando ela se esgota, esse modelo econômico da ditadura entra em crise, não apresenta mais os resultados, a ditadura começa a entrar em declínio, esses setores civis vão se afastando dos militares e mais, né? Começam a agir como se nunca tivessem nem participado, envolvimento algum. Então, o IPES e o IBAD são boas referências para compreender como se dá essa articulação golpista e como se dá essa articulação entre setores civis e militares. Principalmente na criação de um Estado a ponto de ser alarmante, né? Sim, e é preciso dizer, Felipe, é preciso reconhecer que isso, de fato, tinha uma certa ressonância na sociedade brasileira. Nenhum regime ditatorial, nós precisamos lembrar, nenhum regime ditatorial dura 21 anos se em algum momento ele não tiver uma certa sustentação popular. Nenhum regime se perpetua tanto tempo no poder exclusivamente pela força. Acho que é só a gente pensar que hoje em dia ainda pessoas erroneamente continuam defendendo a ditadura, né? Claro. E naquele momento, né, você tinha ondas de manifestações populares, eu preciso dizer populares também, contra o João Goulart, né, manifestações muito grandes, havia uma campanha da imprensa, de boa parte dos jornais contra o João Goulart. Então havia sim um clima de pânico político no país que contribui para a desestabilização do governo João Goulart. Tanto que, também é importante lembrar, quando o João Goulart, se em algum momento ele pensou em organizar alguma resistência armada, ele logo percebeu que não tinha condições para isso. Tanto que ele não podia nem contar mais com alguns velhos aliados dentro das Forças Armadas. Tanto que no dia 1º de abril, que é quando ocorre o golpe, não há uma tentativa de frear, né? Ele sai do Rio de Janeiro, vai para Brasília, de Brasília ele já vai para o Rio Grande do Sul, para a fazenda dele, E né? depois para o exílio no exterior. De fato, é porque ele não tinha mais força política capaz de frear o golpismo. Ele se vê completamente isolado. Os setores, né, trabalhadores dos sindicatos que ainda o apoiavam, evidentemente não tinham qualquer força para poder conduzir uma resistência armada ao golpe. Então esse desfecho é melancólico nesse sentido, mas completamente explicável, porque toda uma campanha de desestabilização foi bem sucedida. O governo João Goulart também se envolveu em crises resultantes de erros do próprio governo. Imagina o presidente da República participar de uma assembleia de sargentos que reivindicam melhores salários em franco protesto contra os generais. Os generais vão interpretar isso como uma afronta, né? Uma afronta, uma quebra de hierarquia. O presidente está incentivando a quebra de hierarquia. O que muitos militares diziam é que estava quase sendo instaurada uma anarquia, né? Esse era um termo bastante usual mesmo, né? O termo é exatamente esse, né? Havia uma anarquia institucional, o clima de desordem, era preciso recolocar o país nos eixos. O discurso do restabelecimento da ordem é muito forte, tem uma ressonância, um impacto social profundo. Nós nos construímos politicamente, ideologicamente, como sociedade, a partir de um discurso de estabelecimento de ordem, de hierarquias, em que cada um deve saber o seu lugar, etc. Então, reivindicar isso é sempre uma força política que não se pode negligenciar. Há um apelo político, ideológico em torno do tema da ordem. E era exatamente isso que a ditadura prometia no começo, né? Tanto que Castelo Branco, ele promete que haveriam eleições no ano seguinte. É bom lembrar que o João Goulart era vice do Jânio Quadros, que foi eleito em 1961, portanto, teríamos eleições em 1965. Então, segundo os militares que deram golpe, os seus setores mais próximos, o país deveria se reorganizar politicamente, reestabelecer a ordem, e os militares entregariam o poder em 1965, conforme as eleições previstas. Isso também é bem documentado, é bem estudado por vários autores. Há uma série de disputas em torno do núcleo militar, em que esse grupo, visto por alguns como ala moderada, Castelo Branco, por exemplo, acaba perdendo essa disputa dentro das Forças Armadas para uma ala considerada mais linha dura, que acaba se perpetuando no poder. Esse é até um ponto que, já voltando no Lincoln Gordon, que a gente citou,
Tem um documento que ele fala que é melhor apoiar o Castelo Branco no poder, senão o poder cairia na mão da linha dura. Isso numa conversa com o presidente norte-americano, né? Mas tem autores, por exemplo, um historiador muito importante chamado Carlos Fico, da ditadura militar, talvez o nosso historiador mais importante, com uma obra mais extensa sobre o período militar, que questiona um pouco essa oposição muito clara entre linha dura e a moderada, chamando a atenção o seguinte: bom, nós podemos ter uma outra leitura disso. A outra leitura é que, de fato, havia um projeto militar que pressupunha exatamente a continuidade no poder. Não teria havido exatamente uma ruptura, uma disputa, mas uma continuidade de um projeto. Isso é uma outra leitura interessante também. Quer dizer, na realidade, os militares sempre tiveram a intenção de se manter do poder, segundo essa leitura. É uma outra chave interpretativa para essa questão. Mas o fato é que, no plano do discurso político, o discurso que foi vinculado pelos militares, inclusive também por boa parte da imprensa que apoia o golpe, e depois uma boa parte também continua apoiando a ditadura, uma parte dela passa para a oposição, mas uma outra parte expressiva continua apoiando. A Folha de São Paulo ajudava até... A Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo. Né? O Jornal do Brasil passa para a oposição depois, mas em 64 apoia. Aliás, é bom lembrar, assim, vários políticos que se notabilizaram por serem opositores dos militares durante a ditadura apoiaram o golpe de 64. Porque viam que aquilo ali poderia ser uma solução temporária para essa anarquia, para essa desordem. E depois o poder voltaria aos civis, conforme os militares planejavam, ou pelo menos uma parte dos militares declaravam. No documentário que a gente já citou, O Dia que Durou 21 Anos, tem alguns relatos de pessoas do exército que falam exatamente isso, né? Eles acreditavam que realmente o Brasil estava uma desordem, os militares deveriam sim intervir, mas em algum momento isso acabou se perdendo porque os militares queriam continuar e aí acabaram fazendo coisas de tortura, né? Tudo que se deu depois da ditadura. Eu particularmente, Felipe, tenho um pouco de resistência a essa visão, porque parece que no final das contas, né? Nós não queríamos fazer isso, fomos levados pelas circunstâncias. Tentando se eximir um pouco da culpa. Exato. Mas esse foi o discurso mesmo. O discurso de que era preciso continuar combatendo a subversão, a desordem não havia desaparecido, era o discurso que, de certa maneira, legitima o AI-5, que foi o ato institucional mais brutal da ditadura, que alguns chamam do golpe dentro do golpe, inclusive. Então, é sempre um expediente político, um recurso político ideológico usado para justificar a permanência das práticas autoritárias e, posteriormente, até mesmo da tortura, das perseguições, da censura, etc. Nós temos algo maior que precisa ser combatido e nós precisamos utilizar de todos os meios. Você vê, essa era a tônica de toda a pauta da famosa reunião que levou à decretação do AI-5. Né? Todo mundo estava dizendo que eram os únicos meios possíveis para combater a subversão, a desordem que não havia acabado. Veja, né? Então, a desordem é sempre esse discurso trunfo para que essas práticas autoritárias, antidemocráticas, ditatoriais se justifiquem. É engraçado de pensar, né? Até que momento que isso continua, né? Para eles continuarem também no poder, né? É um discurso que foi se reciclando, né? Ao longo dos 21 anos. Totalmente. E se você acompanha bem os movimentos políticos e ideológicos, discursivos da extrema-direita brasileira, essa máxima, esse tema da desordem nunca desapareceu. Precisamos restabelecer a ordem, o país é uma anarquia institucional, o país é uma anarquia política. Então esse discurso tem força numa sociedade, volto a dizer, Felipe, e aí de novo a história nos ajuda a compreender bastante coisa, numa sociedade que se estrutura hierarquicamente em torno de um discurso sobre a ordem. É uma sociedade hierarquizada, violenta, sob diversos aspectos, e que se estrutura muito fortemente em torno desse discurso da ordem. Então, esse é um discurso bastante sedutor, né? Bastante triunfante em vários momentos, em que ele é mobilizado. Nós precisamos intervir para restabelecer a ordem e depois devolver aos civis. Aí o discurso se reproduz. Não,
como a desordem permanece, temos que continuar combatendo com as armas que temos. Apesar delas serem violentas, serem autoritárias, são as únicas soluções possíveis. Tem um outro documentário também que acabei vendo para fazer episódio, o Em Busca da Verdade, fala sobre as comissões que teve ao redor do país, né? Que acabaram também na Comissão da Verdade Nacional, né? Com entrevistas com vários militares, o Carlos Ustra também acaba dando vários depoimentos, exatamente falando isso que, tipo assim, a gente precisava de informação. Falando mais sobre a questão agora da ditadura em si, da tortura, nós precisávamos de informação. O que nós tínhamos era a violência, então vamos usar dela para conseguir a qualquer custo, basicamente, né? Essa prática abominável da tortura era recorrente, ela se torna uma política de Estado mesmo. Ela deixa de ser aquilo que você usa excepcionalmente para se tornar mesmo uma política de Estado para obtenção de informações. Bom, nós não somos os únicos nisso, né? As práticas de tortura como meio de obtenção de informações são recorrentes em vários lugares, em vários contextos. Mas no caso brasileiro, é importante lembrar que se você vai aos discursos dos militares, vai aos depoimentos dos militares, principalmente dos generais, eles sempre negavam a tortura. Ou quando diziam que ela ocorria, você delegava ao pessoal chamado do porão da ditadura. Nós não temos nada a ver com isso. Então, mas há algo muito extraordinário que aconteceu nas reivindicações de memória sobre a ditadura nos últimos tempos. Nenhum militar, nenhum general fez o que o Bolsonaro fez quando reivindicou como herói a figura do Brilhante Ustra, a figura de um torturador assim considerado pela justiça. O Brilhante Ustra não foi condenado por conta da lei da anistia, mas ele foi declarado torturador pela justiça brasileira num processo movido pela família Telles, que foi torturada por ele. Família mesmo, né? Porque pai e mãe foram torturados e os filhos sequestrados. Então, ninguém havia feito isso. Veja, a gente teve alguém que se candidatou à presidência da República e venceu as eleições elogiando um torturador, algo que nem os generais fizeram. Os generais tinham um certo pudor de esconder a tortura, ainda causava um certo constrangimento a esses generais, não ao Bolsonaro. Bem, isso foi dito abertamente para quem quisesse ouvir, né? O Bolsonaro jamais escondeu a sua admiração pelo Brilhante Ustra, inclusive disse que o livro do Brilhante Ustra era o seu livro de cabeceira. Então, algo muito perturbador aconteceu nos últimos tempos em relação a esses discursos que sempre existiram de exaltação da ditadura militar. Mas não havia um discurso claro, oficial, tão aberto assim, de defesa da tortura por alguém com a importância política do Bolsonaro. Né? Exatamente, a importância política, né? O lugar que ele alcançou, né? Sim, o sujeito se tornou presidente da República, dizendo coisas assim. E já que a gente citou agora, falando um pouco mais do presente, é claro que a ditadura em si foi a maior consequência do golpe de 64, né? Mas hoje em dia a gente também vê muitas consequências, por exemplo, o Bolsonaro chegando a virar presidente, né? Tem um livro interessante que eu acho que sai em 2010, que se chama O que Resta da Ditadura. É uma pergunta mesmo. E no prefácio, o livro organizado por um filósofo da USP chamado Vladimir Safatli, no prefácio ele faz essa pergunta, o que resta da ditadura, e a resposta dele é a seguinte, é muito interessante. Tudo menos a ditadura. O que ele quer dizer com isso é que a ditadura como um regime político se encerra em 1985, mas os efeitos políticos, os efeitos relativos às políticas de direitos humanos, a própria relação que a sociedade brasileira tem com os militares, ainda guarda muitas permanências daquele período. Então, assim, isso você pode ver pela violência policial, pela continuidade do uso sistemático da tortura nas delegacias brasileiras, pelo poder político institucional, em grande medida conservado pelos militares, na Constituição vigente, né, a nossa Constituição de 1988, que é uma Constituição da transição democrática, pós-ditadura, ela conserva diversos mecanismos de poder institucional que os militares tinham durante a ditadura. Então, isso ajuda a explicar a ascensão de uma figura como Bolsonaro, um sujeito que
se elegeu defendendo a ditadura, defendeu a ditadura durante toda a sua vida parlamentar, se tornou presidente da República com um discurso aberto de defesa da ditadura e com elogio de torturador e tudo. Mas isso só pode se explicar porque, de fato, nós não acertamos as contas, tanto do ponto de vista relativo a uma política efetiva de memória, quanto do ponto de vista judicial mesmo. Nenhum militar acusado de tortura foi julgado, condenado. Então, essas permanências marcam profundamente uma sociedade já estruturalmente violenta como a nossa. Inclusive, você vê isso nos textos constitucionais, Felipe. Uma das coisas que constantemente é reivindicada por aqueles que defendem intervencionismo militar é que há um artigo na Constituição, o famoso artigo 142, que dá poder moderador às Forças Armadas, que poderiam intervir em momentos de desordem, e aí a qualquer momento você pode dizer que é um momento de desordem. Mas veja, se você vai ao artigo da Constituição, ele é um artigo ambíguo mesmo. Ele pode gerar essa interpretação mesmo. Quer dizer, a Constituição nossa, pós-ditadura, a Constituição que simboliza institucionalmente a transição para a democracia, ainda tem um artigo que pode ser interpretado como concedendo esse poder intervencionista aos militares. E que pode possibilitar... Você tinha que mudar esse artigo. Você tem que reescrever esse artigo da Constituição. Isso mostra que a nossa transição, ela foi uma transição negociada, assim como outros momentos de transição política no Brasil, e que conservou grande parte da estrutura institucional das Forças Armadas, do poder institucional das Forças Armadas e de uma lógica da própria formação dos militares. Os militares se formam nas suas escolas, Felipe, ainda hoje, fortemente com o sentimento de que o que eles fizeram em 1964 salvou a nação. Foi um favor, né? Isso é ensinado nos livros de formação dos militares, nas escolas de cadetes, etc. Você tem vários trabalhos que mostram isso, né? Mostram mesmo o que os militares leem nas suas escolas. Então a gente não se espanta muito ao final com o surgimento de uma figura como Bolsonaro. Eu me lembro que em 2018, inclusive eu me incluo nessa, muita gente não achava que o Bolsonaro poderia chegar à presidência. Uma figura como aquela, que teve uma vida parlamentar medíocre, representava tudo aquilo que a transição democrática no Brasil tentou superar, a defesa da violência de Estado, defesa da ditadura, o elogio à tortura, etc. Mas hoje talvez a pergunta não era nem mais, né? Como foi possível alguém como Bolsonaro? É porque ele, talvez a melhor pergunta que a gente possa fazer hoje é porque ele demorou tanto a aparecer. Era previsível que em algum momento, dada a permanência de vários mecanismos institucionais da época da ditadura na nossa vida democrática contemporânea, não era nenhum absurdo, no final das contas, imaginar que alguém como Bolsonaro pudesse surgir. E bom, nesse momento ele está meio que fora do jogo, mas a continuidade do pensamento ainda se mantém viva, né? A extrema-direita brasileira, que se articulou em torno da liderança política do Bolsonaro, tem toda a força política para sobreviver sem Bolsonaro. O bolsonarismo vai continuar existindo sem Bolsonaro. Isso me parece óbvio, dada a força política que a extrema-direita brasileira alcançou. É bom nós lembrarmos que Bolsonaro, nas últimas eleições de 2022, teve 49% dos votos. Isso depois do que ocorreu na pandemia. Então isso mostra uma resiliência, uma força política da extrema-direita brasileira que não me parece que vá se dissipar aí nas próximas décadas. Eu acho que é uma força política que veio para ficar. Veja, né, aquela direita tradicional brasileira que nós poderíamos identificar, de certo modo, uma direita liberal ao PSDB, uma direita liberal a outros partidos como o PP, etc. Essa direita liberal desapareceu, ela foi engolida pela extrema-direita, que vê, inclusive, essa direita liberal como esquerda. Esse crescimento da extrema-direita brasileira me parece que é um fenômeno que terá longa duração. E os setores mais democráticos da sociedade brasileira precisam encarar essa incômoda verdade, né? Bolsonaro não foi um fenômeno passageiro, a extrema-direita brasileira não foi um fenômeno que
surgiu em 2018 e vai desaparecer. Assim como foi o golpe, também todo um processo de construção, né? A extrema-direita brasileira se organiza, pelo menos desde o primeiro governo Lula de 2002. Se acompanhar como essa extrema-direita vai se fortalecendo com o tempo, é um bom caminho para compreender justamente que essas figuras como Bolsonaro e outras lideranças da extrema-direita brasileira não são resultado de um desastre, como se a gente tivesse uma linha democrática muito clara e essas figuras surgem como uma exceção. Não, eles são resultado de um processo de crescimento da extrema-direita, de organização dessa extrema-direita há muito tempo, em aliança com vários grupos sociais, os setores religiosos, os setores economicamente fortes, como o agronegócio, enfim. Mas também é importante lembrar, como a gente já havia apontado antes, Felipe, que há uma permanência institucional de vários elementos da ditadura militar, ainda no tempo presente. E isso impediu, inviabilizou, em larga medida, que nós realizássemos um acerto de contas com esse passado, para que ele não se repetisse, ou pelo menos para que a gente criasse condições institucionais para que esse fantasma de um passado autoritário não continuasse nos atormentando. Então, nós precisamos entender a complexidade de um fenômeno como o bolsonarismo. Ele nasce de fatores estruturais da sociedade brasileira. É bom lembrarmos que nos anos 30 nós tínhamos um partido fascista no Brasil que tinha 1,5 milhão de filiados. Isso não é pouca coisa. Nos anos 30, isso não é pouca coisa. Então nós temos uma tradição autoritária, política brasileira que vem de longa data. Nós temos os elementos mais próximos desse momento de transição que, como eu disse, conserva muitos aspectos da ditadura, inclusive na Carta Constitucional. Os militares têm um tribunal próprio. Eles próprios se julgam, né? E também devemos atentar para essa reorganização política da extrema-direita brasileira que vem desde o final da década de 90, se a gente acompanhar a trajetória de várias dessas figuras que se tornam lideranças dessa extrema-direita, tanto lideranças políticas como intelectuais. Se você acompanhar, por exemplo, todo o trabalho de arregimentação, de doutrinação ideológica que uma figura como Olavo de Carvalho fazia, por exemplo, você tem que recuar até os anos 90. Desde os anos 90 ele está organizando essa extrema-direita brasileira. E aí, claro, né, nós não podemos esquecer dos vários erros, equívocos cometidos pela esquerda brasileira, e talvez o maior deles tenha sido justamente de menosprezar o que estava acontecendo diante dos seus olhos, achar que essas figuras jamais sairiam dos guetos em que se encontravam e que jamais teriam a força eleitoral que o Bolsonaro demonstrou ter. É absolutamente extraordinário o que aconteceu em 2018. O Bolsonaro tinha 11 segundos de horário eleitoral, algo assim. E se torna presidente da República, mesmo tendo sido um político visto pelos próprios colegas do Congresso. Isso ele mesmo admitia, né? Eu era um político do baixo clero lá do Congresso. Quem que era o baixo clero? Aquele cara que nunca apresenta projeto, não faz parte de comissões. É o cara que levanta a mão para votar. Então, como que um político desse se torna alguém com a liderança que o Bolsonaro atingiu? O Bolsonaro é certamente a maior liderança de extrema-direita da história do país. Isso é inegável. Então, é um processo complexo e que tem muita relação com tudo isso que nós falamos sobre a ditadura. E é engraçado como tudo vai se reciclando ao passar do tempo, né? Vai se reatualizando. Esses discursos só se reatualizam porque nunca desapareceram. Eles sempre estiveram aí. A sociedade brasileira, volto a dizer, uma sociedade constituída a partir de uma violência brutal estruturante que era a escravidão. Você não passa impune a 3 séculos e meio de escravidão. Você não modela apenas as relações econômicas, você modela as relações sociais em torno de hierarquias, de valores como a ordem, a obediência, etc. Não é difícil você já ter encontrado alguém que diz que a ditadura era um período melhor porque havia ordem, né? Bom, mas que ordem era essa? Para quem era essa ordem? Essa ordem? A quem ela servia? Né? Então, queria agradecer ao professor pela participação. A gente já teve muito papo sobre isso, aliás, né, professor? Eu que agradeço. Muito obrigado e continuem escutando a Ciência ao Pé do Vida.
Muito obrigado pela entrevista, Felipe, Alexandre. E você, ouvinte, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, o antigo Twitter, @aopédoouvidopod, e claro, nas redes sociais oficiais da UFO. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 349-9948-4655. Repetindo, 349-9948-4655. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até semana que vem. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Produção, entrevista e divulgação nas mídias sociais desse episódio foram feitas por Felipe Domingos, que é estagiário de jornalismo na DIRCO. A apresentação e supervisão do roteiro ficaram comigo, de Ellen Borges, e com meu colega Túlio Daniel. Nós somos jornalistas da DIRCO. A comunicação imagética foi feita pela Maria Clara Medeiros, estagiária de design. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Esse episódio usa o áudio do documentário O Dia que Durou 21 Anos. A captação de áudio foi feita por Euler Reis. Edição, montagem, finalização e a narração do começo do episódio são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Ana Spanenberg. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.